Bom dia, hoje é 21 de novembro de 2024. Meu nome é Breno Altman e está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Os últimos dias têm representado uma forte escalada da guerra na Ucrânia, com a autorização dos Estados Unidos e de países europeus para empregar mísseis de maior alcance contra Moscou. Kiev atacou o território russo nas últimas 48 horas com projéteis Atacams norte-americanos e Storm Shadow britânicos. O revide não tardou. Sem confirmação oficial do governo Putin, veículos ucranianos e ocidentais afirmam que a Rússia teria recorrido a mísseis modelo RS-26 Rubej para atacar na última madrugada instalações militares na cidade de Dnipro. Esses mísseis seriam de alcance intercontinental, os chamados ICBM, desenhados para uso em guerra nuclear, embora também possam carregar ogivas convencionais. De toda forma, são evidentes os sinais de escalada do conflito a partir da decisão de Joe Biden 2 meses antes de entregar o cargo a Donald Trump. A liberação de armas com maior poder destrutivo, autorizando sua utilização contra o território russo, parece ser um último recurso para deter o colapso das forças ucranianas diante do avanço de Moscou na zona do Donbas e da ofensiva de Putin para expulsar os soldados de Zelensky da região russa de Kursk, parcialmente ocupada pela Ucrânia desde agosto. Para falarmos sobre esse cenário, vamos conversar hoje com Ana Lívia Esteves, professora de Relações Internacionais na Escola Superior de Economia de Moscou, mestre em Política Externa pelo Instituto Estatal de Relações Internacionais. Ela também é jornalista da agência russa Sputnik desde 2019, com experiência como correspondente militar. Fiquem conosco, já vamos começar. Bom dia, Ana. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos. Obrigado por aceitar o nosso convite. Uma honra poder entrevistá-la novamente. É um prazer estar aqui, uma alegria conversar com você, com a sua audiência qualificada. Eu acompanho o trabalho de vocês na Opera Mundi, suas análises sempre muito afiadas. Então, na verdade, o prazer é todo meu de estar aqui conversando com você, Breno. Ana, qual é o clima que se vive em Moscou nos últimos dias? Há medo de uma guerra nuclear? Olha, essa foi realmente uma semana muito agitada, digamos assim, aqui na Rússia. A gente tem notícias o tempo todo sobre o que está acontecendo, o pessoal tentando fazer análises que ficam já envelhecidas em alguns minutos por causa de novos acontecimentos. Mas tem uma certa percepção de calma, de que não haverá uma grande escalada, mas uma frustração com a falta de seriedade que o Ocidente trata a questão nuclear como um todo, né? A gente vê que a Rússia está fazendo agora alguns avanços muito importantes em relação ao conflito ucraniano. A gente teve aí a eleição do Donald Trump e uma percepção de que talvez a gente estivesse chegando perto aí de um acordo, de uma finalização, algum tipo de luz no fim do túnel, né? E claro que essa decisão do Biden chegou para o público amplo como um balde de água fria. Mas foram muitas decisões tomadas, então eu queria recapitular só um pouquinho o que aconteceu essa semana, além da questão do Biden ter tomado a decisão dele. É muito importante de que ele não fez o anúncio oficial, né, nos primeiros dias, deixou o mundo muito tempo aí com uma sensação de incerteza em relação às fontes que o New York Times tinha utilizado para fazer esse furo de reportagem que eles deram, de que havia, de fato, uma autorização por parte dos Estados Unidos, porque durante o ano inteiro o que a gente ouviu do próprio Biden era de que uma autorização como essa seria muito perigosa. Ele sempre disse de que esse seria um passo rumo a uma escalada nuclear,
ele mesmo disse de que isso levaria a gente a uma situação mais grave do que da crise dos mísseis em Cuba. Então, depois de ouvir o ano inteiro da própria administração Biden de que isso era algo muito arriscado, a gente agora vê de que, por algum motivo, eles já não consideram isso um passo arriscado e invertem a posição que eles tiveram durante toda essa semana. Isso foi seguido por algumas declarações das autoridades russas, dizendo que elas vão considerar isso uma participação direta dos Estados Unidos no conflito. Claro que a Rússia já considera há um tempo que esse é um conflito proxy na Ucrânia, mas o fato de que esses mísseis não podem ser operados sem ajuda militar norte-americana, principalmente na questão dos satélites, para que você possa dar aos ucranianos o exato alvo onde eles querem atingir, isso faz com que a Ucrânia não possa operar esses mísseis sozinhos, então logo ela necessariamente precisa de ajuda dos Estados Unidos. Os russos sabem disso, os americanos sabem disso, todo mundo sabe disso, então é um fato de que os americanos querem sinalizar uma entrada direta nesse conflito. E depois disso a gente teve algumas declarações similares por parte da mídia inglesa e da mídia francesa, de que essa autorização também teria sido dada em ambos os casos. O The Guardian depois ficou tentando confirmar essa informação de que havia uma autorização e o governo britânico não confirmava, dizia que não ia comentar, e o Le Figaro, na França, deu a notícia de que havia uma autorização por parte do Macron, mas depois retirou essa informação do seu site. Tudo isso para dizer que ficou um clima de incerteza e uma ideia de que talvez essa decisão teria como objetivo um efeito psicológico sobre a liderança russa. Mas, efetivamente, a Ucrânia utilizou ontem mísseis britânicos contra o território russo, né? Sim, ela utilizou e eles foram abatidos. O que o Ministério da Defesa da Ucrânia disse é que que abateu 2 Storm Shadows que teriam sido lançados na região de Kursk, e a gente, sim, como você disse, também já teve o uso de Atacams, que também foi confirmado, 6 na região de Bryansk. Mas antes disso, a gente tinha e a gente ainda não tem declarações oficiais das lideranças dizendo isso, e isso aponta para que muitos analistas russos digam que o efeito deve ser principalmente psicológico, de que eles gostariam de ver a liderança russa num momento de muita incerteza, antes dela começar a sua contraofensiva em Kursk, e nesse momento em que ela está avançando muito rapidamente no Donbass. Então, a primeira reação aqui na Rússia foi essa, foi ver isso como principalmente uma ação na área psicológica, mas daí depois realmente vieram os ataques, né? A gente teve, então, um ataque em Bryansk. A gente não sabe quantos mísseis Storm Shadow Atacams a Ucrânia tem, na verdade, né? A gente sabe que em 2023 e 2024 eles receberam 50 unidades, eles já utilizaram 8 unidades esse ano na Crimeia, e agora utilizaram 6 unidades para realizar um ataque que eles dizem que foi num depósito de armas em Bryansk, isso não foi confirmado pelo Ministério da Rússia, mas então eles usaram 6 mísseis para fazer um ataque que não foi bem sucedido, num custo aí de cerca de 10 milhões de dólares, porque cada um desses mísseis custa 1,5 milhão de dólares. Então, a gente vai ter que ver qual que vai ser realmente a viabilidade desses mísseis serem usados numa escala maior, dado o custo e dado o fato de que a Ucrânia provavelmente tem algo entre 30 e 40 mísseis Atacams no seu arsenal. E sim, a gente também tem a confirmação do uso dos Storm Shadows, mas a Rússia tem um sistema de defesa antimísseis bastante robusto, que é feito principalmente por sistemas de defesa S-400 e S-300, e é engraçado porque a defesa russa, na verdade, é mais preparada para esse tipo de mísseis, para defender o seu território contra esse tipo de mísseis, que são mísseis que já foram utilizados, né, tem uma longa história de utilização e confecção militar desde a Guerra Fria, do que a Rússia estava preparada para o uso de drones, por exemplo, né, que aí sim foi um grande desafio para a defesa russa poder lidar com novas armas. Só para a nossa audiência acompanhar, tem muita gente que não é especializada com a linguagem militar. Atacams é um acrônimo em inglês para Sistema de Mísseis Táticos do Exército. O modelo desses Atacams, desses mísseis que são utilizados pela Ucrânia contra
a Rússia, são mísseis norte-americanos, que Biden autorizou que a Ucrânia utilizasse contra o território russo. O modelo é o MGM-140, são mísseis com alcance de até 300 quilômetros. E os mísseis britânicos, também aqui citados pela Ana, esses são modelos que atingem até 350 quilômetros, né? São esses mísseis que os britânicos forneceram para a Ucrânia, e a Ucrânia usou contra o território russo nas últimas 24 horas. São os Storm Shadow, né? Eles têm um pouquinho maior alcance do que os Atacams. É isso? Está bem explicado? Certíssimo. Sim, e na verdade a gente tem duas classes também de Atacams, e a gente não sabe exatamente qual classe que os ucranianos têm, porque uma dessas classes permite que o Atacams se transforme em um míssil de fragmentação, que então seria já entrando numa classe de armamentos que muitas vezes são proibidos pelo direito internacional, que já entra numa toada que os americanos fizeram essa escalada de dar o direito de usar Atacams, e depois fizeram mais uma de que é o fornecimento de minas impessoais para a Ucrânia, que também a Ucrânia, inclusive, é signatária de um acordo que proíbe esse tipo de armamento, um armamento que tem consequências muito graves para a população civil no longo prazo, e os americanos aí também deram mais esse passo, né, que seria então de dar minas impessoais para a Ucrânia também. Então a gente tem vários sinais de escalada mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta. Como você entende, fala e lê russo como se fosse português? Eu queria saber a tua avaliação sobre a cobertura da guerra pela imprensa russa. Olha, a gente tem um fenômeno novo na mídia russa quando o assunto é a operação, que são os canais do Telegram. A gente tem um novo grupo de jornalistas, que a gente chama aqui de Voyenkors, que foram jornalistas que às vezes se demitiram dos seus meios de comunicação, ou já eram jornalistas independentes, que no início do conflito eles foram para a zona de guerra e começaram a fazer uma cobertura independente, mas que no final se transformou em mainstream. Eles cresceram tanto, eles deram tantas informações, principalmente ali naquele começo, que eles acabaram hoje em dia virando uma fonte utilizada pela mídia tradicional, aqui também, pela mídia internacional, muitas vezes citados, inclusive em materiais do Financial Times e do New York Times, porque realmente eles se transformaram num grupo à parte, os Voyenkors do Telegram. Então, a gente tem muita informação nessa área. Quando o assunto são realmente equipamentos militares, o Ministério da Defesa russo faz diariamente briefings longuíssimos e super detalhados sobre quais são realmente os equipamentos que estão sendo utilizados pelos dois lados. Então, existe aqui na Rússia um público que é muito qualificado nessa área de defesa, né? Isso desde a Guerra Fria é uma questão, uma característica do público russo mesmo, que a gente chama bastante aqui de general de sofá. Então, as pessoas consomem muita informação. Do jeito que os brasileiros conversam sobre futebol, os russos conversam sobre guerra. Eles sabem bastante diferenciar os diferentes equipamentos militares, a diferença entre um S-400 para um S-300. Então, a população, os russos, eles acompanham muito também qual que é a efetividade dos armamentos russos que estão sendo utilizados. E eles discutem muito também essa questão de qual armamento deve ser mantido, quais devem ser reformulados. Eu acho que isso é uma tônica no mundo inteiro, em todo mundo que fornece algum tipo de armamento para esse conflito, é realmente ver quais são as modificações que precisam ser feitas na guerra moderna, no campo de batalha moderno. Por exemplo, a entrada de drones fez uma diferença muito grande para o aumento da guerra eletrônica. Então, hoje em dia, um tanque, por exemplo, que era um tanque soviético ali da Guerra Fria, ele vai precisar ter proteções, né, no seu teto para que drones não possam simplesmente atacar ele sem grandes dificuldades. Então, há uma discussão muito grande sobre como reformular todo o aparato militar russo para se adaptar aos novos tempos. Agora, Ana, o clima em Moscou, eu já te perguntei sobre isso, eu queria entender um outro aspecto. O clima da população é de apoio ao Putin ou esse apoio está se reduzindo?
Olha, a gente tem como principal fonte de informação em relação à opinião pública um instituto que chama Levada, Instituto Levada e Vitzion. São dois institutos que fornecem pesquisa de opinião pública aqui. E há pouco tempo, inclusive, teve uma conferência entre esses grupos, esses think tanks na área de pesquisa social e outros também, e eles discutiram um pouco metodologia, o fato de que as pessoas hoje em dia às vezes não atendem o telefone, né? Elas não lidam muito bem com contatos não solicitados, como eles dizem. Então há uma reformulação da sua metodologia, mas o Levada ele diz que realmente não há aí uma queda na popularidade do presidente Putin. Como líder, ele ainda é visto aqui muito bem, a gente tem realmente uma aceitação muito grande, isso é um fato que a gente, agora nas eleições que tiveram aqui esse ano, foi consumado. Tem as questões locais, né? A Rússia ela não é um monolito, o presidente não é a única pessoa que está sujeita à crítica do público, né? Então a gente tem, claro, mil questões em relação a governadores de região, em relação a prefeitos, tem uma grande sensação de indignação com casos de corrupção e etc. Numa toada que eu acho que é parecida com o Brasil também, mas quando o assunto é o presidente Putin, eu acho que tem uma sensação realmente de que, principalmente nesse momento, que é um momento muito importante para a história russa, de que é melhor não mexer no time que está no Kremlin agora. Quais são os números oficiais de mortos na guerra até agora? A gente não tem números oficiais de mortos aqui do lado russo, nem do lado ucraniano. O que temos são alguns levantamentos que são feitos por mídias que trabalham fora da Rússia, que tentam levar em consideração dados como, por exemplo, abertura de novas covas em cemitério, abertura de pedido de herança, ou que vão para a base de dados do Serviço Social Russo para tentar captar as famílias que receberam indenização do Estado, porque quando o soldado falece no campo de batalha, a família recebe uma indenização do Estado. Então, a partir desse tipo de dados, eles tentam fazer aí uma estimativa de qual que é o número de mortos. Mas tanto na Rússia quanto na Ucrânia, isso é uma coisa, um segredo mantido a 7 chaves. Entendi. Os Estados Unidos e a OTAN parecem apostar que Putin blefa a respeito do uso de armas nucleares no caso de ataques em larga escala contra o território russo. Você acha que os governos ocidentais têm razão em desacreditar que Moscou possa apertar o botão vermelho? Olha, eu só tenho a lamentar o fato de que a gente está tendo uma diminuição na percepção de quão perigosas são as armas nucleares. A gente está tendo uma posição bastante leniente em relação às armas nucleares. Primeiro, porque a gente teve uma questão que a gente já discutiu aqui nesse espaço, que é o desmantelamento de todo o sistema de controle de armamentos nucleares que a gente construiu durante a Guerra Fria. Então, primeiro, a gente teve o George Bush se retirando de um acordo, que era um acordo muito importante sobre sistemas de defesa antimísseis, que era super importante para manter essa destruição mútua assegurada, que, querendo ou não, impede com que as partes tentem fazer um primeiro ataque contra a outra, o que geraria uma hecatombe nuclear. Então, primeiro, a gente tem a saída do Bush desse primeiro acordo, o acordo de defesa, sistemas de defesa antimísseis. Depois a gente tem a retirada, inclusive, do Donald Trump, do acordo de mísseis de curto e médio alcance. Depois a gente tem a falência do START. Agora a gente tem um acordo só que continua em vigor, que é o novo START, que ele continua em vigor, mas as partes não estão fazendo inspeções, que é a parte mais importante. E esse acordo novo START ele vai ter que ser renegociado em fevereiro de 2026. Então, vamos ver como é que vai estar o clima, né, entre as grandes potências para que a gente possa renegociar um acordo dessa magnitude. Mas, além do desmonte dos acordos de controle de armamentos, a gente tem um desmonte do que seria o direito consuetudinário entre as potências nucleares. Então, o fato de que havia uma percepção dos interesses de cada uma das potências nucleares e como gerir o fato de que há uma
mútua destruição assegurada. Então, a gente vê, por exemplo, na mídia europeia agora, a repercussão da autorização do Biden em relação aos mísseis ATACMS, eles dizendo que as consequências provavelmente vão ser na área de guerra híbrida. Então, dizendo que as consequências provavelmente vão ser cyberataques na sua conta bancária, ou um cabo de fibra ótica que pode ser cortado, coisas que nas matérias eles fazem parecer que seriam graves. Então, olha, se a gente atacar a Rússia, provavelmente a gente vai ter um ataque cibernético, mas não é um ataque cibernético que vai ser uma resposta a uma escalada nuclear. Uma escalada nuclear leva a consequências muito mais graves do que essa. Então, em matérias como essa, a gente vê uma tentativa, na verdade, de dizer ao público que a resposta seria uma resposta manejável, seria uma resposta que não levaria a uma hecatombe nuclear. E justamente o uso dessa palavra blefe, né? A gente sempre vê na mídia ocidental eles chamando de blefe qualquer ação na área nuclear. Por exemplo, agora a Rússia reviu a sua doutrina nuclear e eles chamaram isso de blefe. Então, tudo isso, na verdade, é uma narrativa para você diminuir as possíveis consequências de uma escalada nuclear e fazer com que o público tenha uma visão mais leniente em relação à proliferação e ao uso de armas nucleares. E a gente também vê uma leniência na área de proliferação, de não proliferação, com os Estados Unidos praticamente legalizando o arsenal da Índia alguns anos atrás, agora dando para a Austrália submarinos nucleares que usam como combustível urânio enriquecido a nível que pode ser utilizado para a produção de armas. Então, assim, coisas que eram tabu durante todo o século XX em relação à proliferação, em relação ao uso de armas nucleares, a gente está vendo que estão sendo tratadas de forma bastante leviana, né? E eu acho que isso é o que mais me preocupa, é o fato de que a gente está relativizando a hecatombe nuclear. Vamos ver aonde que isso vai dar. Só por curiosidade, acho que a gente já comentou isso numa outra entrevista com a Ana, mas isso que ela fala de sistema de mútua destruição assegurada, curiosamente, em inglês, ela tem o acrônimo de MAD, Mutual Assured Destruction, né? Que é isso, é uma loucura. Essa é a lógica da guerra nuclear. Ana, em declarações recentes, Putin tem dito que a liberação do uso de armas ocidentais contra territórios russos poderia levar Moscou a considerar essa autorização uma declaração de guerra dos fornecedores desses armamentos. Você já citou essa postura do governo russo. Você acredita que o presidente russo poderia agir diretamente contra países da OTAN envolvidos no conflito, como é o caso da Polônia? Olha, eu acredito que nesse momento atual, nessa conjuntura que a gente está, que é uma conjuntura de avanço russo, a gente pode questionar qual que seria a necessidade da Rússia fazer uma resposta desse tipo, né? Já que ela está avançando no Donbás, já que ela está se preparando já está avançando em Kursk, mas há uma preparação para uma ação mais determinante, já que a gente tem uma nova administração nos Estados Unidos chegando em 2 meses. Nesse momento, é muito improvável, na minha opinião pessoal, é bastante improvável que aconteça que a Rússia utilize armas nucleares, e eu imagino que os americanos também acham isso, e por isso que deram Perdão te interromper, mas além da questão das armas nucleares, você acha que Putin poderia desencadear algum tipo de ataque exemplar contra algum país da OTAN? Por exemplo, a Polônia, que seria o alvo mais, digamos, provável no caso de um ataque desse tipo? Eu acho bastante improvável. Se a gente lê a própria doutrina nuclear russa, que foi aprovada, já estava em discussão, etc., mas foi aprovada oficialmente agora, nessa semana, ela diz que qualquer ataque de um país que faça parte de uma aliança militar vai ser considerado pela Rússia como um ataque de toda a aliança militar. Então, a própria Rússia está fazendo uma interpretação de que não há possibilidade desses países agirem individualmente, porque havia ainda 2022, 2023, quando a gente estava falando de um conflito totalmente diferente, sempre houve a possibilidade do Ocidente escalar a guerra a partir da Polônia contra a Bielorrússia.
Então, a Rússia, agora, com a sua nova redação da sua doutrina militar, ela deixa bem claro de que esse tipo de individualização aqui na Rússia não vai ser recebido como individualização, vai ser recebido como um ataque da aliança inteira. E esse, inclusive, foi um dos motivos pelos quais a Bielorrússia entrou oficialmente no guarda-chuva nuclear russo. Ela, hoje em dia, tem essa capacidade, claro, a partir da liderança de Moscou, então não são armas nucleares que são da Bielorrússia, mas elas estão no território bielorrusso, que foi uma decisão bastante difícil de ser tomada, porque durante muitos anos a Rússia via com muita dificuldade o fato dos Estados Unidos, por exemplo, colocar armas nucleares na Alemanha, na Turquia, etc. Mas por causa de uma possível escalada Polônia-Bielorrússia, foi tomada essa decisão, e agora a gente tem a Bielorrússia dentro do guarda-chuva nuclear russo, inclusive um ataque na Bielorrússia seria considerado um ataque à Rússia e seria considerado motivo suficiente para uma resposta nuclear, de acordo com a nova redação da doutrina russa. Moscou poderia empregar novos equipamentos e mais soldados para acelerar a desagregação das tropas ucranianas, especialmente no Donbas, ou o pacto com a Coreia do Norte seria um sinal de que a capacidade militar russa estaria se esgotando? Olha, a gente viu hoje pela primeira vez, como você disse no início do programa, o uso do Urubej. O Urubej, ele é um míssil intercontinental. Essa foi a primeira vez que esse tipo de armamento foi utilizado. É um armamento que a gente não sabe. Como é que é a palavra? Como se diz? Rubej, que quer dizer fronteira, né? Fronteira, exatamente. O que é muito, o que é bastante simbólico nesse momento, né? O uso do Urubej, a gente não sabe exatamente quais são todas as características do Urubej, mas a gente tem algumas informações de que poderia ser um míssil que viaja até 9.000 quilômetros, quando ele tem ogivas de até 50 toneladas nele, e ele é capaz de levar armamentos nucleares. Essa foi uma diferença muito grande. Então, sim, a gente está vendo novos equipamentos que não estavam sendo utilizados nessa batalha, entrando pela primeira vez, e principalmente o que é estranho, que são esses equipamentos mais tradicionais, né? Porque o que a gente via nesse conflito até agora é a entrada de equipamentos modernos, no sentido de que estavam sendo inaugurados pela primeira vez nesse conflito, principalmente aí na área de drones, e agora não, a gente está vendo uma volta de uma abordagem um pouco mais tradicional. Mas em relação à questão da Coreia do Norte, primeiro a gente não tem uma confirmação da parte russa. O presidente Putin, durante a conferência de imprensa que ele deu lá nos BRICS em Kazan, ele não negou, mas não confirmou, então a gente não sabe exatamente quais são os números. A gente sabe que a Coreia do Sul tem motivos de sobra para colocar esse número lá em cima, então 50 mil, 70 mil, etc. Mas existe uma percepção de que não é necessariamente a participação da Coreia do Norte não seria necessariamente uma demanda da parte russa, mas talvez uma demanda da parte norte-coreana para dar experiência para os seus soldados e para que eles possam estudar esse novo campo de batalha, que infelizmente se abre uma nova realidade militar na Ucrânia. Isso é triste, mas é verdade, e que então eles também teriam bastante interesse em fazer esse reconhecimento tanto para os seus soldados quanto para a sua liderança. Então não fica claro quem pediu o que para quem quando o assunto é Coreia do Norte, porque a gente tem, infelizmente, muito pouca informação sobre como que esse acordo se deu. Ana, como a economia russa está se comportando com quase 3 anos de guerra e sanções? Olha, a economia russa teve que se reformular completamente. Ela fez isso bastante rápido, mas fez isso por causa de pressões externas, né? Então foi um processo bastante único, assim, que tenho certeza que vai ser bastante estudado daqui para frente. Agora, o que a gente viu nessa semana foi um novo aumento da taxa de juros na Rússia. A gente tem um Banco Central aqui que é bastante ortodoxo economicamente. Então, ele vê um aumento de inflação e subiu a taxa de juros, com uma promessa de que a partir do ano que vem as taxas de juros começariam a descer novamente, porque a percepção do Banco Central russo é de que a economia russa está hiperaquecida, de que todos os
componentes da economia estão sendo utilizados ao seu nível máximo. Então, a gente tem realmente uma falta de mão de obra aqui, que gera uma certa pressão inflacionária e essa percepção de que a economia está assim no talo, né, como a gente diria em português, e isso gera um pequeno processo inflacionário que está gerando um aumento de taxa de juros, mas aí com o Banco Central dizendo que a partir do ano que vem essas taxas viriam a descer. Mas o que a gente teve aqui, na verdade, foi um processo muito amplo de substituição de importações, tanto na área de serviços quanto na área de bens leves, então vestuário, móveis, etc. Todas as coisas que o russo comum compra no seu dia a dia, elas já são produzidas na Rússia. A sua blusa é russa? É russa, de uma marca russa que chama Daisy Knit, que é, na verdade, de Tomsk. Então, e isso é interessante porque, na verdade, a gente já não tem nem uma concentração muito grande nas marcas de São Petersburgo e Moscou. A gente está começando a ter muita marca de Novosibirsk, Tomsk e Vladivostok que estão conseguindo pegar o mercado russo para elas, entendeu? Então, nesse sentido, a gente teve a formação aí de uma nova elite russa, de um novo grupo de empresários que ascendeu socialmente de maneira muito expressiva por causa das sanções, que é o pessoal da nova economia doméstica russa, digamos assim. Primeiro, os salários por causa da questão da falta crônica de mão de obra que a Rússia tem, e se não é um problema que é só de agora, já é um problema que vem da União Soviética, os salários eles aumentaram e aumentaram talvez até demais, e por isso que a gente está tendo aí o Banco Central aumentando taxa de juros, etc., porque os salários estão muito altos, a gente tem um pagamento muito alto também para quem vai para a zona de guerra, então aqui em Moscou são 5 milhões de rublos para quem fecha o contrato. Então, além de você ter a questão da mão de obra, você tem uma parte da população que está escolhendo esses contratos, que são contratos que dão dinheiro suficiente para você comprar apartamentos, etc. Então, a gente tem um hiperaquecimento. Quanto significa 5 milhões de rublos? Aí eu não saberia fazer a conversão agora. Mas eu pedi para a produção fazer, enquanto a gente continua aqui, a produção faz a conversão. 5 milhões mensais, isso é o salário? Não, 5 milhões anuais, isso em Moscou, para quem entra por contrato em Moscou. E isso levou a um hiperaquecimento também do mercado imobiliário, então a gente tem os preços de aluguéis e das propriedades bastante altos agora, mas é por isso, é tanto porque a gente teve uma forte entrada do Estado na economia, com um novo ciclo keynesiano aí de investimento na economia, que gerou o resultado que precisava, porque o que a gente poderia ter tido era uma desvalorização muito grande do rublo e uma queda total da economia parecida do que aconteceu na Venezuela. Isso não aconteceu, mas não aconteceu também porque o Estado entrou de maneira forte investindo na economia, mas agora está precisando dar segundo os economistas, precisa dar uma desaquecida na economia russa. Aparentemente, a economia está aquecida até demais. Antes de continuarmos, eu queria lembrar a vocês que Opera Mundi continua sob ataque cerrado do lobby sionista desde que iniciou a cobertura da ofensiva de Israel contra o povo palestino, o que provoca sensíveis problemas financeiros para o nosso canal e para o nosso site. A gente segue lutando para levar informação gratuita e independente a todos, mas precisamos de ajuda para manter e ampliar nosso trabalho jornalístico. Essa ajuda pode ser feita de várias formas. A primeira, fazendo uma assinatura solidária em nosso site, no endereço operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir o endereço para a assinatura do nosso site, operamundi.com.br/apoio. Segunda forma de contribuição, tornando-se membro de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no cardápio de opções. Terceira forma de colaboração, através do Super Chat ou do Super Sticker durante nossos programas ao vivo, como o de hoje, ou da opção Valeu, valeu demais em nossos programas gravados. Quarta forma de contribuição, enviando um Pix através da chave apoie@operamundi.com.br. Eu vou repetir a nossa chave no Pix, apoie@operamundi.com.br.
A solidariedade ativa e generosa de todas e de todos é decisiva para o avanço e a qualidade do nosso trabalho. Eu peço encarecidamente a vocês que apoiem a Opera Mundi financeiramente nesse momento. Nossa principal, quase única fonte de receita é exatamente a contribuição dos nossos assinantes e dos nossos espectadores. Todo esse trabalho jornalístico tem um custo alto e nós, como já disse, oferecemos esse conteúdo gratuitamente, mas para que nós possamos financiar e ampliar, financiar a nossa atividade jornalística e ampliá-la, nós precisamos da contribuição de vocês. Ana, qual há sinais e fatos nos últimos dias de que a Rússia estaria se preparando para uma guerra em larga escala contra os Estados Unidos e a OTAN? Há mudanças no cotidiano da cidade, de Moscou ou do país, que apontam para isso? Por exemplo, eu sei que na época da Guerra Fria havia bunkers espalhados para proteger a população. Esses bunkers estão ativos ou foram reativados? A população está recebendo instruções a esse respeito? Uhum. A questão é que aqui na Rússia a percepção de que há uma guerra direta com os Estados Unidos e com a OTAN já vem de longa data. Então não há uma percepção de que isso começou agora. A gente tem, sim, estruturas de bunkers, etc., principalmente mais próximos da zona de guerra. Não diria que em Moscou a gente ainda tem uma renovação muito grande. A gente tem todas as estruturas de bunkers que são já ainda da União Soviética, mas não cheguei a reparar assim, nenhuma mudança aqui em Moscou por enquanto, mas a percepção é de que sim, há um conflito direto com a OTAN, de que isso não é de hoje, mas havia, como eu te disse, uma certa percepção de que talvez esse conflito esteja nas suas últimas fases. E a escalada, se tudo der certo, a escalada ela pode ser também um sinal de que há um processo de negociações em curso. Essa é uma das interpretações possíveis, de que a gente já tem negociações em curso, e justamente porque as negociações estão em curso, as partes fazem movimentos para tentar modificar o campo de batalha antes das negociações serem fechadas. Então, existe uma grande chance de que essa autorização que foi dada pelos Estados Unidos foi dada realmente para ver se a possibilidade da Ucrânia manter algum tipo de ocupação territorial em Kursk, para que ela tivesse alguma coisa a ser trocada numa eventual negociação que já poderia estar em curso. Então, aqui na população russa, há uma percepção de que esses mísseis não vão modificar o rumo da guerra agora, de que eles não têm essa capacidade, porque eles não têm a capacidade de fazer com que a Ucrânia faça manobras dentro do território russo. O máximo que a gente vai poder ver realmente são ataques em infraestrutura crítica da Rússia, mas o que é o mais grave de tudo é o precedente que isso abre, né? Porque a guerra da Ucrânia, mesmo que ela acabar, outras guerras virão, né? A gente está num momento aí de transição geopolítica que aponta para anos muito difíceis pela frente. Então, o fato de que os Estados Unidos abriram esse precedente de permitir ataques diretos ao território russo, de novo, num momento em que eles sabiam que a resposta russa nuclear seria bastante improvável, afinal é um momento em que a Rússia está com a vantagem no campo de batalha, o fato deles terem aberto esse precedente agora não significa que isso vai ter consequências nesse conflito ucraniano, porque depois a gente tem outros conflitos que virão no futuro com esse precedente já aberto, de que é possível, sim, realizar ataques com armas norte-americanas dentro do território de uma potência nuclear. Então, acho que a percepção é menos de um choque e um pânico agora, e mais uma visão bastante catastrófica do futuro. Entendi. Ana, já fizemos aqui o cálculo. Os contratos de 5 milhões de rublos para os soldados que se inscrevem nas Forças Armadas de Moscou, esses 5 milhões de rublos equivalem a 288 mil reais. Mensalmente, 24 mil reais, o que equivale a cerca de 4 mil dólares
para cada soldado. Essa é a conta, é um belo salário. R$ 24.000 é um belo salário. Qual é a perspectiva em Moscou, segundo os analistas oficiais, oficiosos, com o novo governo norte-americano de Donald Trump, que prometeu um acordo de paz em 24 horas? Há uma ansiedade pela chegada de Trump ou Trump é visto com desconfiança nesse momento? Olha, a percepção geral é de que a política de contenção da Rússia é uma política bipartidária nos Estados Unidos, de que é um consenso entre republicanos e democratas de que a Rússia deve ser contida no longo prazo. Então, há muito pouca expectativa, por exemplo, da retirada das sanções. Isso a gente mesmo vendo sobre os prognósticos econômicos, não há ninguém fazendo prognósticos de que essas sanções vão ser retiradas e que as empresas norte-americanas ocidentais vão voltar a trabalhar na Rússia. Então, eu diria que pode ser que tenha algum certo tipo de otimismo bastante restrito, bastante cauteloso em relação à chegada do Trump. O Trump, quando foi eleito da última vez, também falou que ia resolver o problema da Coreia do Norte em um dia, se encontrou com o Kim Jong-un, tal, não é que ele não fez absolutamente nada, ele até ali tentou do jeito dele, mas a gente sabe que ele não conseguiu fazer grandes negociações que modificassem a geopolítica mundial, muito pelo contrário, ele teve uma política muito mais agressiva em relação à China, e teve uma política muito mais agressiva em relação à Rússia, tanto em relação às sanções econômicas, quanto ao fato de que ele forneceu armamentos ofensivos para a Ucrânia pela primeira vez, ele foi o primeiro presidente a fazer isso, uma coisa que o Obama achava seríssimo, achava impossível de ser feita, o Trump foi lá e fez. Então, assim, ele não é visto com um grande entusiasmo por aqui. Até porque ele não chegou a dizer muito como ele acabaria com o conflito, apesar de que o Vance, o vice dele, deu algumas pinceladas do que isso poderia ser, disse que precisaria de uma neutralidade ucraniana, que é um ponto inegociável para os russos, de que a Ucrânia realmente não venha a aderir a nenhuma aliança militar no médio e longo prazo, e o Vance também disse sobre a formação de uma zona desmilitarizada no território ucraniano, mas isso ficaria muito difícil, a gente ainda não saberia quem iria policiar, né? Porque, tudo bem, você faz uma zona desmilitarizada, mas depois alguém vai ter que policiar essa zona, eles não têm muita noção sobre quem poderia fazer isso. Então, pouco a pouco a gente vê quais são as propostas ali do time do Trump em relação a um possível acordo de paz. Mas a gente vê que na mídia e em relação a outros líderes mundiais, como Erdogan, como o próprio Macron, dando alguns sinais de que a gente estaria, assim, já vendo algum tipo de negociação, algum tipo de tentativa de cessar fogo, até por causa da questão do avanço russo, na verdade, né, e da possibilidade do avanço russo em Kursk retirar qualquer possibilidade depois da Ucrânia fazer as negociações de alguma posição de força, etc. Então, existem muitos sinais de que tem uma negociação em curso, e essas negociações, elas seriam um tipo de congelamento, mas não um congelamento sem neutralidade, porque aparentemente a Turquia veio... Você chama de congelamento, a guerra para com o que a Rússia já tem de território ocupado. E esse território ocupado é legalizado por um acordo de paz. É isso que chama de congelamento. Não necessariamente, ficaria mais um congelamento ao modelo entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, em que não há um acordo de paz que legalize nada, você só tem realmente um congelamento e o reconhecimento da linha e não dos territórios adjacentes. Mas, qual que é a questão? Isso seria suficiente para Moscou? Então, não, porque o congelamento sem a neutralidade, ele poderia simplesmente dar tempo para que a Ucrânia se recuperasse da dificuldade que ela está passando agora, para que o Ocidente se rearmasse, se pudesse rearmar a Ucrânia, e aí simplesmente a guerra voltar em outras bases em pouquíssimo tempo. Então, o congelamento sem a neutralidade parece que não vai avançar. Parece que a gente realmente precisaria... Mas e o congelamento sem o reconhecimento dos territórios? Seria o suficiente? Neutralidade e congelamento seria o suficiente? Ou Moscou exige o reconhecimento dos territórios ocupados
incluindo também a Crimeia, para poder fazer a paz? Olha, isso é difícil de saber, até porque essas negociações são muito secretas, mas a gente tem uma matéria muito importante, muito interessante, que saiu na Reuters essa semana, na qual o jornalista conversou com 5 fontes dentro do governo russo. Ele diz que 2 são ex-assessores do governo russo e 3 na ativa, na qual eles dão algumas pinceladas sobre isso, e eles dizem que a Crimeia não estaria em discussão. Então, a partir do momento que eles dizem que a Crimeia não vai ser discutida, quer dizer que eles também não estão solicitando necessariamente um reconhecimento oficial. Então, aí a gente poderia fazer esse salto analítico e dizer que talvez sim há uma possibilidade do congelamento ser um congelamento agora, por enquanto, sem reconhecimento explícito de parte ou outra. Até porque os ucranianos teriam muita dificuldade de assinar acordos em relação à Crimeia. Mas sem a neutralidade, provavelmente não. E a Ucrânia a gente já vê se focando bastante na questão de garantias de segurança, que é um ponto que já estava no primeiro acordo. Sempre vamos lembrar que a gente já teve um acordo em relação a esse conflito. Foi um acordo que foi atingido nas primeiras semanas, que é o Comunicado de Istambul, que vocês podem encontrar na internet, na Foreign Affairs, tem um artigo muito bom sobre o Acordo de Istambul, e o Acordo de Istambul dá mais ou menos as bases do que está sendo discutido hoje. E no Acordo de Istambul a gente já tinha garantias de segurança para a Ucrânia, e que seriam a partir de todos os países do Conselho de Segurança e mais alguns países, Alemanha, os outros eu não me lembro, precisaria checar. Mas agora a Ucrânia está focando bastante na questão das garantias de segurança e como elas vão funcionar para um eventual pós-conflito. Ana, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria fazer 2 perguntas que eu sempre faço a nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Bom, já que a gente está falando sobre hecatombe nuclear, esse tema bastante leve para a gente conversar nessa manhã para o nosso público brasileiro, eu vou manter as minhas dicas de leitura nessa área e dizer que tem um livro muito interessante de um cientista russo que chama Alexei Arbatov. Ele é o principal pensador sobre a estratégia nuclear russa, sobre a necessidade de não proliferação, sobre controle de armamentos, tudo que vai nessa esfera nuclear. O Alexei Arbatov é uma autoridade aqui. Ele tem um livro muito interessante que chama Além da Dissuasão Nuclear, Beyond Nuclear Deterrence, é em inglês. E o que eu queria propor para vocês é ler os 2 lados dessa discussão aqui na Rússia, porque aqui na Rússia, como em qualquer país do mundo, tem especialistas que pensam diferente e eles estão debatendo sobre como que a Rússia deve lidar com a ameaça nuclear, se a Rússia deve modernizar seus arsenais ou não, se precisa utilizar arma nuclear ou não. Isso tem um debate muito acalorado aqui na Rússia sobre isso, e um dos lados do debate é o Alexei Arbatov. Só que tem um outro lado do debate que eu também sugiro que vocês leiam, que é o Sergei Karaganov e o Dmitry Trenin, que eles aí têm uma outra visão, inclusive são da universidade, do departamento onde eu trabalho, e eles têm um trabalho muito interessante, que infelizmente está em inglês, que chama Da Contenção à Dissuasão. E daí vocês podem fazer a comparação aí entre os trabalhos do Arbatov e do Karaganov e do Trenin para ver como que está aqui o clima de debate na Rússia sobre armamentos nucleares. E sobre filmes, eu acho que então a gente podia ficar com a Rapsódia de Agosto, que é um filme do Akira Kurosawa, sobre o uso de armas nucleares em Hiroshima, e eu acho esse filme agora muito importante para a gente, um clássico importantíssimo para a gente rever, porque ele fala justamente sobre as diferenças geracionais em relação às armas nucleares, a como uma geração que esteve mais próxima do uso da arma nuclear dialoga com uma geração que não conhece esse perigo e pode muitas vezes agir de forma um pouco leviana em relação a questões existenciais da humanidade, não só da humanidade, como da vida pessoal também. Então, eu acho que nessa hora que a gente tem que voltar, olhar para trás, olhar ali para a Guerra Fria e tal, a gente pode voltar também para Akira Kurosawa e assistir a Rapsódia de Agosto. É verdade que você sabe cantar Katyusha em russo? Eu
Eu acho que todo mundo sabe, mas eu não vou cantar. Mas eu acho que todo mundo sabe. Uma palhinha só para terminar o programa. Vai lá. Essa é uma música muito clássica, porque o Katyusha, na verdade, ele é um sistema de defesa de artilharia ali da época da Segunda Guerra Mundial, mas ele também é o diminutivo. E tinha um apelido horroroso, né? Que eram os culhões de Stalin. Ave Maria, não sabia dessa. Mas Katyusha também pode ser uma maneira de se referir a Caterina, o nome é Caterina, né? Uma maneira mais doce de se referir a esse nome. Então fica aí também como a questão da Ekaterina tá te defendendo. Uma palhinha da música. Olha, a música ela é muito bonita. Ela vai Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Dona Ana, cantando. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Muito obrigado. Só para poder cantar. Muito obrigada, Breno. Foi um prazer enorme. Queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa. Obrigado pela oportunidade que novamente deu aos nossos espectadores e a mim. Até mais. Muito prazer. Quero encerrar agradecendo a audiência, em especial a quem colaborou ou vier a colaborar com a sustentação financeira de Ópera Mundi. Sem vocês, nosso trabalho não faria sentido e não seria possível. Um grande abraço a todas e a todos.